Olá! O objetivo dessa apresentação é tentar resumidamente explorar um pouquinho do que foi pesquisado no potencial inexplorado de energia no noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente focando em biodigestores. Esse é um pouquinho do meu currículo. O aproveitamento do biogás, então. Na área rural, esse biogás ele tem em média 60%, podendo ter um pouco mais ainda de metano, mas a estimativa foi feita sobre 60% de metano. Ele é altamente tóxico para o meio ambiente, pois o metano é cerca de 20 vezes mais poluente que o gás carbônico para a camada de ozônio, mas ele tem um alto potencial energético, ele tem um poder calórico alto, então ele consegue gerar energia através desse metano incluído no biogás. Para aproveitar esse recurso, a gente pode fazer a transformação em energia elétrica ou a transformação em biometano, que também é conhecido como o GNV, gás natural veicular. Para aproveitar esse recurso, então, o que a gente fez? A gente pegou as curvas de liberação do biogás por animal e estudamos o número de suínos existente na mesorregião noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, percebam que a curva verde apresenta o menor tempo para a liberação do biogás e ela provém de suínos e bovinos. Então foi pegado o número de suínos através dos dados produtores da data de 2015. Para aproveitar esse recurso, então, foi feita uma média do quilo de dejetos que cada animal gera por dia, uma média também dos metros cúbicos de gás que esses animais são capazes de expelir através desses dejetos por quilo e com isso se chega ao metros cúbicos, o volume de gás que cada animal pode gerar por dia. Tudo isso numa estimativa conservadora, sempre descontando da média um desvio padrão para baixo, ou seja, desconsiderando fatores que alteram, como o tipo de criação, como a temperatura. Então você tem que fazer uma média conservadora, jogando esses valores sempre para baixo. Como aproveitar esse recurso, então? Gerando energia elétrica. Calcula-se o potencial de biogás da propriedade, verifica-se o potencial de conversão em eletricidade e se coloca uma usina de geração de energia usando esse biogás para transformar ele em energia elétrica. Com isso, é capaz de se orçar o sistema de geração e avaliar o retorno financeiro do processo, verificando se há uma viabilidade financeira para isso. A outra forma de aproveitamento é através do biometano. Também através do potencial de biogás da propriedade, verifica-se o potencial de conversão em biometano. Se verifica o custo da instalação de uma biorefinaria, que faça essa conversão de metros cúbicos por hora de biogás em biometano, e através desse processo então também é capaz de se avaliar o retorno financeiro dessa instalação. A ideia principal desse projeto surgiu a partir do investimento necessário para construir as usinas de Panambi e Garabi no Rio Uruguai, em torno de 7 milhões só para a usina de Panambi, fonte da Eletrosul de 2016. E se esses recursos fossem aplicados em geração distribuída, aqui, na mesma região que será afetada por essa hidrelétrica? Para os biodigestores, existe então 3 milhões e 400 mil suínos na mesma região noroeste, que é formada por Passo Fundo, Noroeste, Colonial e Missões. Esse potencial de suínos, ele agrega cerca de 57% dos suínos criados em todo o Rio Grande do Sul. Então ela concentra um grande potencial de suinocultura. A produção de biogás de todos esses suínos pode chegar então a 475.617 metros cúbicos por dia. Isso aí gera mais de 13 mil metros cúbicos por hora. Percebam que está sendo feita uma concentração de 60% de metano, se está gerando o biogás sobre esse fator e ainda está se dando um desconto de 30% sobre
o biogás que se estima poder ser gerado. Então, num momento de otimização dos biodigestores com relação à temperatura, ambiente, etc., é possível ainda se ter uma melhora nesse quadro. A produção de energia elétrica, então, com o biogás disponível, seria em torno de 37.454 kW. Isso é o potencial em termos de potência mesmo. De biometano, a expectativa numa perda aí com um rendimento de 90% no processo, 256 mil metros cúbicos por dia. O investimento de Panambi aplicado em biodigestores seria capaz de gerar 842 megawatt a partir do potencial atual da região, sendo que a usina de Panambi é previsto 1 gigawatt. Não é uma diferença tão grande assim, cerca de 15%. Por que usar então essa energia do biogás? Poderia se agregar valor ao negócio rural, melhoria na qualidade da energia no meio rural, garantia de fornecimento, diminuir a poluição ambiental. É um recurso hoje totalmente desperdiçado e com isso se poderia criar uma cadeia produtiva local. Se esse investimento então fosse aplicado, tudo isso poderia acontecer, mas por que não se usa? Porque o custo do quilowatt gerado ainda é alto. Então eu precisaria de mais ou menos uns 10 mil suínos para tu começar a ter uma viabilidade financeira do negócio. Há uma pouca estrutura regional para difundir o negócio, não existe nenhum incentivo para aproveitamento dessa energia, porque ela não é cobrada nem em termos de multas ambientais ou de qualquer outra forma, nenhuma cobrança é feita sobre o metano que é liberado no ar, há um subsídio na energia elétrica rural e o retorno econômico é pequeno comparado com outras aplicações financeiras ou tecnológicas. O processo também é totalmente manual para essa geração. Vendo isso, foi realizada uma visita a São José do Inhacorá para buscar automatizar o processo dos biodigestores. Então foi feita uma visita para que se verificasse o aproveitamento energético no pequeno porte, porque ele é abastecido manualmente, ele não tem aquecimento e ele é usado normalmente para limpeza local. Com isso, se chegou a um protótipo de automação, que é esse que vai aparecer ali, onde ele tem todo o processo de entrada da água, entrada da massa e tudo por liberações elétricas. É claro que num ambiente real a gente não teria essas pequenas solenoides aí sendo acionadas, mas teriam motores que abririam e fechariam as comportas, de forma a permitir a passagem da água e da cauda e também do esterco que tivesse disponibilizado. Sem falar também que há necessidade de ambientes construídos especificamente para permitir essa automação do processo. E aí está o protótipo totalmente construído. Isso é um protótipo para automação de um biodigestor. A partir desse protótipo também é possível incrementar o volume de metano e também a pressão do ambiente, ou seja, monitorar todo o biodigestor até para que sua durabilidade seja maior. A partir desse processo de automação, a gente teria uma condição de monitorar cada unidade de biodigestor e posteriormente para a implementação de uma rede ou de uma nova cadeia produtiva, é preciso estudar a logística para transporte desse biogás, seja por encanamento, seja por transporte rodoviário ou ferroviário. Com isso, a gente pode conhecer o retorno financeiro, comparar a aplicação em eletricidade ou GNV, biometano, e tentar concluir pela cadeia produtiva mais indicada, buscando até formas que esse investimento seja viabilizado. Obrigado.